Gostaria de deixar um pensamento nesta noite que os irmãos, um texto bem conhecido, eu coloquei aqui como título, crendo no impossível, crendo no impossível. Eu sempre fui apaixonado pelo sobrenatural de Deus, sempre busquei as coisas maravilhosas, sempre crendo nas promessas de Deus, sempre crendo aquilo que as pessoas não conseguem entender, não conseguem crer, eu sempre consigo crer, romper. Isso tem sido bênção na minha vida. Quando você confia, quando você entrega, quando você ora com a convicção daquilo que Deus é, daquilo que está na palavra dele. Então, é um texto bem conhecido que está lá em 2 Reis 13, do versículo 14 até o 21. 2 Reis 13, versículo 14 em diante. Bem conhecido, todos conhecem muito bem essa passagem. Eu levantei de manhã hoje, estava orando e me veio muito forte esse texto no meu espírito. E a palavra do Senhor diz assim: estando Eliseu doente de enfermidade, de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E prosseguiu Eliseu: flecha do livramento do Senhor, flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até o consumir. E disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Ao qual o homem de Deus indignou muito contra ele e disse: 5, 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os assírios. Depois morreu Eliseu e sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiu a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrar um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que ele tocou aos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Amém. Glória a Deus por essa passagem da palavra do Senhor. Sobre a Bíblia diz que tudo que foi escrito, tudo que está relatado é para o nosso conhecimento, para que você possa ler, estudar e tomar posse, tirar verdadeiras pérolas preciosas da palavra de Deus. Nós sabemos que Eliseu era um homem lavrador, um homem que cultivava a terra, trabalhava no campo. Ontem nós tivemos Canilzete ali em reserva, adiante da reserva, indo já para Cândido de Abreu. Eu recebi um rapaz essa semana aqui, ele comprou um sítio lá e ele não sabia. É um sítio próximo do asfalto, um lugar bom, vários tanques de peixe, árvores frutíferas, um rio que passa atrás, um lugar muito gostoso. Mas quando ele comprou ali, já vai fazer 2 anos que ele está ali. Ele soube dos vizinhos e falou: olha, todo mundo que compra esse sítio, quando vai chegando 2 anos, vai morrendo tudo que tem, gado, animais, pato, peru, ganso, o que tiver, os peixes, todo mundo que compra. Então você comprou um sítio que é amaldiçoado. E realmente está fazendo 2 anos, ele veio aqui. Semana passada veio aqui: pastor, tal, comprei um sítio, está morrendo, num dia só morreu todos os peru, no outro dia morreu todos os patos, no outro dia morreu todos os gansos, no outro dia os peixes, no outro dia foi morrendo tal. E eu quero ajuda. E nós estivemos ontem lá com a Nilzete, oramos, declaramos, liberamos a palavra ali. Digo: não vai morrer mais nada aqui, porque eu consagro e dedico esse lugar. Um terreno, eu olhando aquelas plantações ali, tudo, eles nervosos, já querendo passar para frente. Falei: não, quem tem que sair daí é o diabo.
Sempre brinco, tudo que não tem jeito, Deus sempre manda para mim. É um mistério que tem nas nossas vidas. E a gente esteve lá, passamos, almoçamos com eles, a família entregou a vida para Jesus, foi algo tremendo ali. Depois visitamos outros irmãos, outras casas, e assim foi só colheita, as vidas, pessoas sedentas por Cristo Jesus. Chegamos ontem, quase meia-noite de lá, então foi um dia maravilhoso que tivemos lá ontem, para a honra e glória, e as pessoas falando já, querendo vir congregar pelo menos uma vez por mês aqui. Eu falei, eu creio em nome de Jesus, que dentro de breve nós vamos abrir um trabalho aqui em Reserva. Então você olha ali, eu estava meditando desse texto. Eliseu era um homem que trabalhava no campo, pegava no arado, estava trabalhando, quando Deus falou com Elias, para que Elias fosse até onde que Eliseu estava, e lançou seu manto, e chamou Eliseu para que ele viesse fazer parte do reino de Deus. E este homem entendeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. É importante nós entender quem nós somos. É importante nós entender o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Uma coisa que me chama a atenção na palavra, nas escrituras, que Deus nunca chamou para o seu reino para trabalhar, para fazer parte do seu projeto, pessoas que estavam de braço cruzado, pessoa que não faz nada na vida. Ele sempre chamou pessoa que tinha uma vida ativa. Eliseu, ele era um lavrador, um agricultor, e ele estava trabalhando ali com a junta de bois, quando Elias se aproximou e entregou uma palavra, e ele creu naquela palavra, abandonou, matou os bois, fez ali, deu para as pessoas, queimou o carro, queimou tudo, abandonou tudo, aquela vida que ele levava. E a partir daquele momento ele começou a caminhar, a aprender, ver as maravilhas que Deus fazia através da vida de Elias, e ele creu naquilo e acompanhou Elias. Nós sabemos que ele, a última vez que ele conversa com Elias, falou: eu quero essa porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você crê, aquilo que você acredita, você precisa crer com a tua mente, e você precisa crer no teu coração. Quando você crê no teu entendimento e você crê no teu coração, você alinha a sua vida às coisas de Deus. Muitas vezes eu até creio com o coração, mas a minha mente vaga. Ou vice-versa. Eliseu foi um homem que creu com a sua mente, com o seu entendimento, e ele creu com o seu coração aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Então ele estava ali trabalhando, preparando a terra, semeando a terra, quando Deus chamou ele, e ele entendeu aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, quando nós entendemos o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, isso se torna um divisor de água no meu ministério. Nós vemos muitos homens e mulheres de Deus frustrados dentro da casa de Deus, porque ela não entende, não submete, não deixa o Espírito de Deus realizar o querer na sua vida. Porque eu sempre falo, se você quer ser um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, se prepare, o Espírito Santo vai bagunçar a tua vida. Nunca é como nós queremos. Deus vai fazer coisas grandiosas. E o que me chama muita atenção no ministério de Eliseu, os milagres que aconteciam, onde que ele passava, ele sempre usava aquilo que as pessoas tinham. Por quê? O que nós entendemos? Aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus colocou na tua mão, é mais alto que suficiente para que ele possa fazer grandes milagres, grandes sinais. A Bíblia diz que quando ele chega na casa de uma viúva, e essa viúva não tinha mais nada, mas ela tinha um pouquinho de azeite. O que ele fez? Ele, através do poder de Deus, da vida dele, aquele azeite trouxe uma multiplicação. A Bíblia diz que um dia os homens estavam trabalhando, e de repente estavam queriam ampliar o templo, e um deles derrubou um machado no rio Jordão. E a Bíblia diz que então Eliseu também usou ali um pedaço de pau, jogou ali e fez com que aquele machado flutuasse.
Então tudo que você trabalha, tudo que Deus coloca nas tuas mãos, se você entender na ótica de Deus, Deus quer fazer um milagre através da sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que opera de uma maneira muito simples, mas de uma maneira extraordinária. Quando o próprio Naamã foi a encontro de Eliseu, que ele nem atendeu, ele apenas liberou uma palavra, diz: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, isso que basta para que você seja curado. E a tendência nossa é questionar muitas vezes o Espírito Santo. Só que ele foi convencido pelos oficiais, e ele mergulhou 7 vezes, e Deus curou a vida dele. Então nós precisamos assim, né? Naamã precisava tomar banho, para que Deus pudesse fazer um milagre na sua vida. Muitas vezes também nós não precisamos. Eliseu, ele não ficava colocando a mão na cabeça das pessoas, ele usava aquilo que a pessoa tinha. Muitas vezes, né, Naamã tomou banho. Muitas vezes tem pessoa que o problema não é colocar a mão sobre a cabeça dela, o problema é ela santificar a vida dela, o problema é ela purificar a vida dela, a causa é ela arrepender-se daquilo que estava fazendo. Então muitas vezes não é questão de você orar, a questão é em nós, é nós que precisamos mudar, é nós que precisamos deixar o Espírito Santo de Deus se manifestar. Nós precisamos aprender, porque uma informação do Espírito de Deus nas nossas vidas, ele nos transforma. Então Deus quer usar a cada um de nós, e cada um de nós fomos chamados para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eliseu lhe queria mostrar para as pessoas que ele podia fazer um milagre através daquilo que Deus dava para ela. E é isso que eu e você, nós precisamos ficar atento daquilo que Deus quer fazer um milagre através da minha vida, da sua vida. Não é você simplesmente liberar toda a confiança no seu irmão, no seu líder. Não, cada um de nós. Porque a dispensação do Espírito de Deus é para todos. A liberação do Espírito de Deus é para cada um de nós. Porque eu aprendi que eu e você, nós podemos produzir aquilo que está dentro de nós. Você sabia que você pode produzir aquilo que está dentro de você? Aquilo que sai da tua boca, aquilo que você pronuncia através da sua língua, isso vai produzir, tanto do lado positivo, construtivo, como o lado negativo. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 12:34, ele diz assim: pois a boca fala daqui a abundância dentro do seu coração. Ou seja, aquilo que está em abundância dentro de mim, eu vou falar. E isso vai causar um efeito, tanto construtivo, como negativo. Por isso que em Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida está na nossa língua, e dela nós colhemos os frutos. Então nós precisamos entender aquilo que está dentro de você, você pode produzir. Por isso nós temos que encher o nosso coração de paz, nós precisamos encher o nosso coração de amor, nós precisamos encher o nosso coração de alegria, nós precisamos encher o nosso coração de felicidade, nós precisamos encher o nosso coração disposto a perdoar, nós precisamos encher o nosso coração com respeito, com bondade, com mansidão, porque aquilo que está dentro do homem, aquilo vai fazer com que ele produza. E nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo. Por isso que o inimigo tenta colocar as mentiras dele dentro de nós. E nós precisamos, porque eu e você, nós somos milagre de Deus. Nós precisamos entender isso aí. E Joás, quando eles estavam sendo assolados pelos assírios, ele procurou Eliseu. Eliseu já era um homem de idade avançada, a Bíblia diz que ele estava doente, já preste
a entrar para a eternidade, ele sabia quem era Eliseu. Ele sabia do poder de Deus que estava. Reconhecia Eliseu, por mais que ele não convivia, por mais que seu pai se desviou construindo um bezerro de ouro, cultuando o bezerro de ouro, mas Joás sabia quem era Eliseu. E quando ele assume no lugar do seu pai, e os assírios se levantaram, ele procura Eliseu para que Eliseu tivesse uma palavra, para que Eliseu estivesse orando, rogando a ele. Amado, eu e você, Deus quer usar para mudar situações. Eu e você devemos ser o maior solucionador de problema onde quer que nós estejamos, porque é o Espírito Santo. Porque o pai de Joás preferiu adorar os bezerros de ouro. Muitas vezes esse bezerro de ouro somos nós mesmos, somos nossos desejos, são as nossas paixões, a nossa carnalidade. Muitas vezes nós começamos a idolatrar muitas coisas e se afastamos de Deus, nos distanciamos do Senhor, e a nossa vida é em função de ídolos, e não em função daquilo que nós precisamos e dependemos de Deus. Quantas pessoas que chegam até nós no momento de desespero, de angústia, porque ela procurou solução em todo lugar, mas ele sabe que você é um cristão, ele sabe que você é um filho de Deus, ele sabe que se ele buscar em você, você pode orar, declarar, liberar uma palavra. O mundo está desesperado, precisa que o homem de Deus se identifique para que Deus possa fazer coisas grandiosas através da sua igreja. Mas só que infelizmente muitas pessoas estão produzindo coisas negativas. Joás, quando ele se viu em apuro, ele buscou um homem de Deus. E Eliseu já teve a percepção do que ele precisava. E todo profeta, Deus usa com uma palavra profética, com um objeto profético, uma situação profética. Todos nós somos profetas de Deus, porque há poder naquilo que nós abrimos a nossa boca e falamos. E Eliseu já entendeu e falou: olha, pega a tua flecha, pega teu arco, ou seja, pega a tua ferramenta de guerra, pega a arma ofensiva. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele traz uma relação ali de todas as armaduras de Deus. É interessante que ele só fala de uma arma, nós só temos uma arma ofensiva, de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ali Eliseu está falando, olha, de uma forma profética, abre a janela, olha para o Oriente, e estica esse arco, e Eliseu coloca a mão sobre aquele arco. Isso significa que Eliseu estava transferindo a unção sobre aquela pessoa. A unção. Quantas pessoas que vêm, às vezes de Curitiba, vêm de outros estados, e aí fala: pastor, eu preciso eu queria trazer fulano e tal, assim, assim. Eu digo: olha, eu transfiro essa unção sobre você, e você chega lá e coloca as mãos sobre essa pessoa e creia que ela vai ser curada. Por quê? Porque a unção está no nosso corpo também, principalmente. E o que Eliseu falou ali, foi um ato profético, declarando. Porque muitos crêem na palavra de Deus, mas muitos crêem na mentira de Satanás. Porque aquilo que eu e você cremos vai determinar aquilo que nós vamos receber. Aquilo que você crê determina a última análise de uma forma que eu e você vamos nos comportar. Eu vou me comportar da forma daquilo que eu creio. Tem pessoas que vivem angustiadas. A ansiedade, que eu tenho visto quantas pessoas ansiosas nesses últimos dias. Por quê? É naquilo que ela crê. Ela está com medo, ela está com pânico. Aquilo que eu ministrei aqui na sexta, quando o salmista diz assim: aquilo que eu
pensava de mal que ia me acontecer, aconteceu. Aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo de acontecer comigo, aconteceu. Por quê? Porque ela estava crendo no negativismo, ela estava crendo, ela tinha medo, ela tinha insegurança, e por isso que tem muitas pessoas que vivem assim, com medo de ser assaltada, com medo de ser roubada, e isso acontece com ela. Em vez de nós dizer, não, o meu Deus é o meu seguro, a minha proteção, o meu baluarte, a minha torre forte, o meu Deus, Ele peleja por mim, Ele está na frente dessa batalha, do Senhor é guerra. Porque as pessoas ficam crendo nas mentiras de Satanás. Eva, ela acreditou naquilo que Satanás falou, não se pode comer que você não vai morrer. Ela acreditou. Ela pega e come. Adão a mesma coisa. Assim como ele viu a sua esposa comer, não, ela não morreu, eu também vou comer e não vou morrer. Por quê? Porque a serpente falou que não morreria. E a desobediência deles, a verdade, a palavra de Deus, lançou sobre toda a raça humana, no abismo do pecado e da morte. Por quê? Porque eles creram numa mentira. E através de crer nessa mentira, isso não só trouxe um mal sobre a vida deles, mas para toda a humanidade também. Por isso nós precisamos crescermos. Quando eu e você cremos na verdade, se eu creio na palavra de Deus, se eu creio na verdade de Deus, isso vai fazer com que Deus trabalhe em prol daquilo que eu creio. Se você crê na verdade de Deus, crê na palavra de Deus, crê nas promessas de Deus, isso automaticamente vai levar Deus a trabalhar em cima daquilo que ele crê. Aquilo que eu sempre cito lá em Jeremias 1:12. Eu, Senhor, velo pela minha palavra e eu esforço para que ela seja, para cumprir ela. Amado, isso eu estou falando chovendo molhado, mas isso aqui tem sido um bombardeio na mente do crente. Quando eu creio na mentira do diabo, isso vai fazer da legalidade para que o diabo trabalhe contra a minha vida. Se você crê na mentira, você vai abrir brecha, vai abrir porta, vai abrir portais para que o inimigo entre e trabalhe contra você. Quando Jesus foi tentado, ele refrutou contra as mentiras de Satanás, usando a verdade de Deus. Usando a verdade de Deus. Por isso que muitas vezes, no momento de crise, as pessoas cramam, submetem, faz voto com Deus. Depois passa, ela ignora. Quando ela se sente segura, abandona. Não tem mais compromisso, não tem mais fidelidade, não tem mais comunhão, não tem mais relacionamento, não tem mais vida de oração, não tem mais vida, nada. Por quê? Porque passou. Alguém ajudou, alguém socorreu, alguém estendeu as mãos, alguém entrou nas brechas. Aí passa, esquece. E o nosso adversário, ele é perito. Se tem um bicho que não desiste, é Satanás. Ele está continuamente insistindo em tudo. Ele não desiste, sempre ele quer. Quando você lê Provérbio 1:24, diz assim: mas por que clamei e vós recusaste? Por que estendi as minhas mãos e não houve quem desse atenção? Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizesse caso da minha repreensão. Nós vemos aqui o salmista, Deus usando a boca do sábio Salomão, falando: porque eu clamei e você recusou, eu estendi a mão e você não me deu atenção, antes desprezou de todo o seu conselho. Amado, Deus tem falado conosco. Eu tenho profetizado aqui de um grande avivamento que nós vamos entrar.
Eu tenho profetizado, se você estiver preparado, você vai começar a ver coisas extraordinárias Deus fazendo através da sua vida. Que os milagres, os sinais, as manifestações de Deus, eu sei porque Deus tem falado isso comigo. Muitas vezes eu fico pasmo, algumas respostas imediatas que eu vejo da parte de Deus, alguns milagres imediatos, alguma cura imediata, e sempre o Espírito Santo fala, eu nem comecei a fazer. E olha que eu tenho muito testemunho. Então eu creio que Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas, porque eu mesmo, muitas vezes eu fico meditando daquilo que Deus mostrou, daquilo que eu tive visão, daquilo que eu tive algumas revelações, alguns arrebatamentos que eu tive, e quando Deus me mostrou o mundo espiritual, e as coisas acontecendo na minha vida, e através do ministério, eu fico pensando como que vai ser a minha vida dali para frente. Quando você olha para um homem que nem Eliseu, um homem como Elias, o que Deus operou na vida desses homens. Eliseu diz, toma teu arco, toma tua flecha, usa a autoridade que Deus te deu, abre a janela. Ou seja, quando eu e você nos posicionamos, pode ter certeza, e usa a palavra de Deus, porque nós vamos começar a contemplar as maravilhas, os prodígios que Deus fará de uma maneira sobrenatural na minha vida, através da sua vida. Sempre que você tomar uma atitude, Deus vai abrir porta para você. Sempre que você tomar atitude, Deus vai escancarar a janela. Sempre que eu e você tomar algumas atitudes, você vai conquistar, você vai triunfar, você vai ter vitória que você nunca poderia imaginar antes. É óbvio que é. Por quê? Porque Deus aposta em nós, porque seu Filho já fez todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos crer, nos posicionar e caminharmos em cima da palavra de Deus. Amado, quando você olha a luz da palavra de Deus, as promessas que Deus tem para mim e para você, aquilo que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, quem eu sou, quem você é, isso é um grande troféu. Você é um troféu para Deus. Você é uma riqueza para Deus. Você é um instrumento na mão de Deus. Deus confia em você. Deus tem uma palavra sobre cada um de nós. Amado, nós temos que partir para cima do inferno mesmo. Nós temos que partir para cima do inimigo mesmo. Nós temos essa autoridade delegada sobre as nossas vidas. Não fique aceitando esses confrontos de Satanás. Use a palavra, use a autoridade, use aquilo que Deus já te deu. Porque eu e você fomos conquistados por Jesus. Nós somos conquistados. E aí nós precisamos. Por isso nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus. Precisamos amar a Deus. Não tenha dúvida que Ele ama você. Agora nós precisamos amar a Ele. Porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele. Quando você abre sua Bíblia lá em João 15:16, a Bíblia é bem clara, não fois vós que escolhesse a mim, eu vos escolhi vocês, e vos designei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ele diz assim, essas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você sabia que não basta somente você conhecer a verdade e ser obediente a ela? Vou escandalizar você. Sabia que não basta somente você conhecer a verdade e ser obediente a ela? Nós precisamos, além de tudo, entender a vontade de Deus na minha vida e através da minha vida. Às vezes você sabe toda a verdade,
mas você não consegue entender a vontade de Deus. E por isso que nós quebramos a cara, queremos fazer do nosso jeitão. Nós temos o nosso ponto de vista, a nossa ótica. E nós precisamos, Deus, eu preciso entender a sua vontade, porque a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável. Eu conheço, mas eu preciso ter a revelação do Senhor. Eu preciso conhecer a sua vontade referente à minha vida, o meu ministério, o meu chamado. Precisamos entender o caminho que Deus tem para nós. Eu, por exemplo, nunca imaginava que eu abriria um ministério, fundador do ministério. Eu relutei 6 anos para... Falei, Deus, não pode ser o Senhor. Não pode. Nunca foi como eu pensei, sempre diferente do que eu pensava. Mas quando você vai entendendo, você vai submetendo, você vai se rendendo ao Senhor, então nós começamos a ver as coisas maravilhosas acontecer nas nossas vidas. A melhor coisa é eu e você andar dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Então muitas vezes a dificuldade nossa é porque nós não conseguimos ver o alvo. Deus fala, Deus usa Eliseu ali, fala, você atira, mas ele abriu a janela, mas não viu o alvo. Então essa dificuldade muitas vezes de nós orar, porque nós não conseguimos enxergar o alvo com nossos olhos naturais. Mas nós temos a revelação, nós temos a percepção, nós temos o discernimento daquilo que Deus está falando conosco. E muitas vezes você acha que é fruto da tua imaginação, e não é. É Deus falando contigo, o Espírito Santo inquietando você. Porque nós não conseguimos ver o alvo. Às vezes eu fico olhando assim, parece que os homens do passado eles tinham mais fé do que nós. Parece que eles eram mais submissos do que nós. Nós temos o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, nós temos a palavra, nós temos as promessas, nós conhecemos todo o histórico. Nós sabemos que nós temos que ser cheios do Espírito de Deus, que nós temos que nos embriagar do Espírito Santo, que conforme está lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há desilusões, mas vos enchei do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cântico espiritual, cantando, moledeando ao Senhor com o nosso coração. Então todos nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós precisamos, Ele quer, Ele deseja que eu e você vivamos em novidade de vida. Nós precisamos. Por exemplo, quando Pedro chega para Jesus, estão cobrando imposto de mim, e também estão cobrando do Senhor. O que você tem, Pedro? Não tenho dinheiro. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, qual é a tua profissão? Qual a tua habilidade? Eu sou pescador, então vai pescar, Pedro. Então você faz o seguinte, Pedro, você pega um anzol e lança o primeiro que você pegar, o primeiro peixe. Dentro desse peixe vai ter uma moeda lá, e você vai pagar o imposto meu e o seu também. Imagina se eu falar para você aqui, pegue sua vara, vai lá no Tibagi, lança lá. Primeiro peixe que você pegar lá, você vai pegar, vai estar um diamante que vai solucionar a tua vida, vai solucionar a tua família, vai deixar uma herança incontável. Será que não, o pastor está doido? O pastor está doido, aonde que mandou ir lá? Nem. Mas Pedro creu. Quando Jesus caminhava sobre as águas, e Pedrão viu, mas se é tu, Senhor, então eu quero andar. Pedro, vem então. Pedro começa a andar sobre as águas. Quando Deus fala com Moisés, um lado dos filisteus,
outro lado uma grande montanha, Faraó atrás, só existia o mar. E aí Moisés, o que fazemos? Toca a vara no mar. Mas só tocar. Amado, nós precisamos pisar no Jordão. Enquanto você não pisar, ele não vai se abrir. Quando Josué chega diante daquela fortaleza de Jericó, ninguém entrava, ninguém saía. Deus fala com Josué: Josué, veja, os seus valentes, o rei, seus guerreiros, todos eles prostrados diante de você. Consiga ver, Josué. Aí Deus fala: dá 7 voltas, cada dia uma volta. Amados, você entende? Aqueles homens parece que tinham mais fé do que nós. Nós precisamos acreditar, crer que as mãos de Deus estão sobre as nossas vidas, que o Espírito de Deus está dentro de nós para fazer grandes milagres. Por isso não aceita esse mal que tem se levantado para assolar a sua vida. Não aceite, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus é um Deus que opera grande milagre. Deus quer usar eu e você como instrumento nas suas mãos. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que nós queremos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não, mas não é isso, pastor? Claro que não. Mas não é isso, se encher do poder de Deus? Não. Porque se você tiver o poder de Deus sobre a sua vida, você vai querer usar o poder de Deus para fazer todas as coisas. Ou seja, você vai mandar em Deus para que tudo aconteça. Então o que eu preciso? Você precisa do amor de Deus. Você precisa exalar o amor de Deus. Porque se nós quisermos só o poder de Deus, nós queremos que Deus seja o nosso empregado. Nós abrimos a boca e Ele tem que fazer. E é muito pelo contrário, é Deus que vai nos usar como instrumento de bênção nas suas mãos. Por isso eu e você precisamos pedir que o amor de Deus inunde os nossos corações. Veja que Jesus fala em João 14:13. Jesus fala: e tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais e guardar os meus mandamentos. Então nós precisamos, acima de tudo, amar a Deus. Não é essa o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. Não é esse o grande, segundo grande mandamento, que você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo? Amado, muitas vezes nós estamos equivocados, nós queremos poder, nós queremos autoridade, nós queremos isso e aquilo, mas não, está tudo errado. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar a Ele de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Quando o Cristiano estava aqui, primeira vez que eu fui ali na Manaim, fazia a hora que eles me convidavam e não dava certo. Eu fui lá e quando eles ofereceram só arroz para nós, eu falei: Deus, nunca mais eles vão comer só arroz nesse lugar. O Cristiano mostrou a foto ali, todos eles com uma cesta, alegre, feliz. Mas, amado, praticamente eu não fiz nada. Nós só oramos em concordância. Deus levantou pessoas, ele, o Luciano e outros irmãos aqui que contribuíram para que trouxesse a felicidade um pouco momentânea daqueles irmãos que estão ali, porque todos são nossos irmãos. O último dia que eu ministrei lá, tinha um rapaz que falou: pastor, estou arrepiado, algo aconteceu aqui maravilhoso. Eu nunca participei de um culto. Como nunca participei de um culto? Nunca entrei numa igreja, nunca participei de um culto. Por quê?
Pastor, porque a minha religião era outra. O que você era? Eu era um bandista, eu nunca participei. Pastor, algo aconteceu, é diferente, eu estou arrepiado aqui. Pastor, você precisa vir aqui, você precisa vir aqui. Primeira vez que o camarada participa de um culto, foi eletrizado, veio para frente, aceitou Jesus. Eu brinquei com o pastor Jacques, nem sabe que ele é crente. Acabou de entregar a vida para Jesus, não é mais um bandista, não é nada. Mostrando todas as tatuagens ali dos pseudos guias que ele escravizava a vida dele. Estava impactado pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Amado, nós precisamos viver este amor de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo. O diabo já perdeu. Ele quer que você fique triste, que você ande triste, que você ande desanimado. Ele quer que você ore pedindo a morte. Ele quer, mas é mentira de Satanás. Eu e você, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Deus sabe tudo que pode fazer. Tem coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida. Por isso nós precisamos abandonar os costumes do mundo. Abandonar as coisas proibidas é muito fácil. Mas abandonar as coisas que nos dá prazer, as coisas permitidas, isso é difícil. Eu abandonar as coisas do mundo lá é tranquilo, eu me isolo. Mas eu abandonar as coisas que estão ocupando, que é permitido, que muitas vezes ocupa o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus, isso não é fácil não. E nós precisamos abandonarmos. Nossa, o tempo já foi. Por isso que Romanos 12:1 diz: rogai, pois, irmãos, pela compaixão, que apresentei a vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele está falando aqui sobre o nosso sacrifício vivo, louvor, adoração, quando realmente nós demonstramos o amor. Por isso Eliseu, a Bíblia diz que quando Eliseu morreu, colocaram ele numa sepultura, faleceu algum da tropa dos moabitas, vieram e jogaram ali sobre os ossos de Eliseu na sepultura, e aquela pessoa, ela ressuscitou. Por quê? Porque a unção que Deus te dá, ela vai permanecer para sempre. A unção que está sobre a sua vida, ela vai permanecer para sempre. Amados, nesta noite, eu quero ser um profeta na vida de vocês. Eu quero profetizar. Eu tenho muita coisa para pregar aqui, mas eu quero orar com a igreja. Quero declarar. Talvez você está bitolado, mesmice. Talvez você está aceitando com naturalidade uma vida triste, abatida, caótica. Talvez você não tenha ideia daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E nessa noite eu quero orar com você. Quero ser um profeta na sua vida. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, chamar o ministério da música. Tem muita coisa que eu escrevi aqui, gostaria de falar, mas quero orar com você. Eu sinto um grande amor de Deus pelas nossas vidas nessa noite. Eu sinto uma graça do Senhor. Eu sinto que nós estamos entrando numa outra esfera espiritual. Eu sinto que Deus vai levar os irmãos a ter experiência tão profunda com Ele, que vocês vão ter tanto testemunho da parte de Deus. Eu sinto isso.
Vamos estar orando. Pai, eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está ministrando nessa noite. Eu te agradeço, ó Pai, por cada vida, cada família, a cada um dos teus queridos que se encontra aqui. Sabemos que muitas almas que estão aqui nessa noite, muitas vidas que estão aqui nessa noite, ó Pai, nem era para estar aqui. Alguns que o Senhor me mostrava a hora que eu estava ministrando, o Senhor já fechou a cova, o diabo já queria ter tragado. Outras pessoas, Senhor, o inimigo trabalhou de forma terrível, Pai, roubando, destruindo, causando tanto ferimento, tantas injustiças, tantas dores, mas o Senhor nunca abriu mão, ó Deus. O Senhor nos escolheu a cada um de nós, e por isso nessa noite nós entramos em guerra espiritual. Eu estou dando uma ordem a Satanás e seus demônios, e tudo aquilo, Senhor, espírito de mentira, espírito de engano, espírito contrário, tudo aquilo que estava amarrando, tudo aquilo que estava amordaçando, tudo aquilo que estava, Senhor Jesus, sugando algumas famílias nesse lugar, algumas vidas que estão aqui, ó Deus, já caiu por terra agora, já caiu por terra em nome de Jesus. Declaramos essas vidas livres, declaramos essas vidas libertas. Declaro, Senhor, o avivamento sobre este ministério, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Declaramos, Senhor, uma imersão de poder na vida de cada um de nós. Que o Senhor derrame o óleo de alegria, que o Senhor traga a tua paz, a tua bondade, a tua mansidão, a tua fidelidade, a alegria do Espírito, como teus filhos nunca presenciaram antes. Um despertar, uma abundância de graça e poder sobre teu povo. Que o Senhor esteja impactando a cada vida, Deus. Tudo aquilo, Senhor, que o diabo estava distorcendo na mente de algumas pessoas, que o inimigo estava roubando, Senhor, as promessas, o propósito, o chamado, vai caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a cada vida, eu abençoo a cada família, eu abençoo a cada ministério em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, a cada talento sendo desenterrado agora. Eu declaro, Senhor, a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos santos aqui nessa noite. Ora lava halava, e halava shuriada. Pai, eu sinto um peso nos ares. Eu sinto, Senhor, um bloqueio na atmosfera. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, dá ordem dos anjos agora e começa a quebrar esse céu de bronze que estava sobre muitos lares, muitas famílias. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai caindo essas cadeias, vai caindo essas fortalezas, vai caindo esses impérios, vai caindo essas amordaças, vai destruindo toda essa obra contrária, ó Pai. Em nome de Jesus, profetizo os céus abertos nesse lugar, os céus abertos, em nome de Jesus. Declara essas vidas livres, declara essas vidas livres, em nome de Jesus. O Senhor está te coroando, meu irmão, minha irmã. O Senhor está fazendo algo grandioso sobre o seu chamado,
sobre o seu ministério, sobre a sua família. Do jeito que estava, não vai ficar mais. Do jeito que estava, não ficará mais. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ora lá. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, ou está distante, distanciou, um motivo qualquer, gostaria de reconciliar, gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante um dos seus braços bem alto, vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que queira reconciliar, aceitar Jesus como Salvador? Aleluia, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida de cada um de nós, como pessoas de países de primeiro mundo, que quando ela muda para um bairro, para outra cidade, ela faz uma festa, ela faz um bolo, e ela convida todos os vizinhos ali próximos, dizendo: é um novo vizinho que chegou aqui nessa cidade, que chegou aqui nessa rua, que chegou aqui nesse bairro. Eu sou a nova vizinha. Eu quero declarar sobre essa igreja que as pessoas que nos conheciam outrora vão olhar para nós com outros olhos, ó Deus, como eles nunca viram antes, porque o Teu poder está sobre as nossas vidas, porque Teu amor está sendo liberado sobre o coração de cada um de nós, e que Teu nome seja exaltado, Pai, que a Tua igreja avance. Nós tomamos posse do avivamento, nós tomamos posse das promessas, nós tomamos posse dos desígnios do Senhor, que a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, se cumpra sobre Teus filhos. Estenda Tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. Que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.